convivendo em alto mar. A caravela era comandada por um capitão e conduzido por um piloto, responsável por fiscalizar o timoneiro. Timoneiro, você pode observar que tem um significado, que é a pessoa que comanda a rota do leme. Os marinheiros, por sua vez, faziam a maior parte do trabalho na embarcação, como a manutenção e o cuidado com os mastros e as velas. Havia também o cozinheiro e o despenseiro, que distribuía a ração diária de comida. A bordo ainda havia um padre, um médico, um escrivão, que registrava os acontecimentos importantes da viagem. Bombardeiros, que era responsável pelos canhões e soldados. Esses tripulantes passavam longos períodos em alto mar. Eles viviam em espaços apertados e sempre corriam risco de naufragar. Também podiam contrair doenças como escorbuto e sofriam com a falta de alimento. Então, o que é o escorbuto? Essa doença é uma doença que ataca a gengiva devido à falta de vitamina C. Então, você observa bem aí essa imagem, né? Representação de tripulantes em uma embarcação no século XVI. Atualmente, o escorbuto é uma doença rara no Brasil. Ela é evitada com a ingestão de alimentos ricos em vitamina C. Com orientação, né, no caso do adulto, pesquise em publicações impressas ou digitais que alimentos são esses. Vocês vão apenas escrever aqui. Vocês apenas vão escrever, crianças, né, o nome das frutas que são ricas em vitamina C. Né? A gente costumamos ingerir, né, diariamente. Como é? Tem várias frutas que são ricas em vitamina C. Faça uma pesquisa na internet, né? Quais são essas frutas e escrevam nas linhas abaixo. Crianças da tribulação. Você sabia que nas embarcações também havia crianças? Eram meninos de 9 a 16 anos que viajavam como aprendizes de marinheiros, chamados de grumete. Realizavam trabalho pesados e estavam sujeitos a castigos físicos. A limpeza do navio, por exemplo, obrigação dos grumetes. Eles deviam manter o convém sempre úmido, pois se a madeira ressecasse, poderia rachar. Também tinha de observar a passagem do tempo e informá-lo ao restante da tribulação. Isso era feito com a ajuda de uma ampulheta. Além disso, os grumetes ajudavam os marinheiros nos trabalhos de reparo das embarcações. Alguns chegaram a ser encarregados de subir até o ponto mais alto do mastro principal para avistar o mar distante. Então, como vocês podem observar, né? Olha eles trabalhando pesado. Então, eles que faziam a limpeza do convém. O que era o convém? É o pavimento, era o piso superior à parte de cima do navio. Então, eles tinham sempre, né, umedecer, sempre estar molhando, que era para a madeira, no caso, não rachar. Primeira questão. Em sua opinião, as condições de trabalho dos grumetes eram seguras? Vocês acham que eles eram seguros? Eles estavam felizes ali, né? Eles estavam seguros? Sim ou não e por quê? Você conhece outros momentos históricos em que era comum as crianças trabalharem?
Em que época isso ocorria? Que tipo de trabalho era realizado pelas crianças? E hoje, no Brasil, as crianças podem trabalhar? Expliquem. As mulheres nas grandes navegações. Em Portugal, a maioria das mulheres era proibida de integrar as tribulações. Assim, muitas permaneciam no reino. Lá, trabalhavam no cultivo dos campos, da criação dos animais e nos cuidados com as crianças e os idosos. Apesar disso, essas mulheres puderam contribuir de outra forma com as grandes navegações. Elas fabricavam peças usadas na construção dos navios e preparavam alimentos para as viagens, como biscoito, marmelada e carne salgada. Algumas mulheres, porém, conseguiram permissão para viajar com os homens. Muitas acompanhavam o marido ou o pai. Outras trabalhavam nos barcos, como padeiras e enfermeiras. Algumas também conseguiram sair de Portugal para viver nas terras exploradas pelos portugueses. Então, as mulheres também, algumas mulheres faziam companhia, né? As grandes, e viajavam junto com os maridos, pai, e fazia essa travessia das grandes navegações. Observe a gravura acima e descreva como cada mulher foi representada. Depois, lê a legenda e levando hipótese sobre a importância das atividades desempenhadas por elas durante o período das grandes navegações. Vocês vão me dizer o que está representando nessas gravuras. As mulheres eram o quê? Né? Elas estão fazendo o quê? E na quinta questão, em sua opinião, porque muitas mulheres eram proibidas de participar das grandes viagens marítimas? Porque elas tinham de pedir permissão para viajar nas embarcações. Responda essas questões da página 22 no caderno.